Fala galera, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal. Hoje aqui com a minha ilustre esposa, para quem não conhece, essa é a famosa Ana Lu Mazzi. Ela também tem canal aqui no YouTube que tá parada há muito tempo, né? Tem quantos anos? Tá parado há muito tempo. Há muito tempo, mas é muito gostoso que lá a gente usa como banco de memórias aqui da família, quase. Mas ela também é super ativa nas redes sociais. Ana Lu Mazzi também tá aqui no Instagram. E hoje a gente veio para responder umas perguntas que sempre me fazem. E eu sempre falei para vocês que eu ia gravar um vídeo sobre, mas eu queria que ela viesse, porque, cara, eu com data sou péssimo, assim, né? Depois eu fico dando bronca nele, amor, você falou errado. Não era isso, era aquilo, tudo. E daí pra não ter caos, é melhor a gente brigar aqui na frente da câmera, entendeu? Do que depois eu ficar apanhando sozinho em casa. Mas hoje eu vou fazer o vídeo pra vocês, por que a nossa mudança aqui pros Estados Unidos, por que, né, das coisas, algumas dúvidas que a galera me manda também em relação ao visto. Eu vou pegar aqui as perguntas e tanto a Ana vai respondendo como eu também vou respondendo. Mas antes da gente seguir o vídeo, vou pedir para você fazer aquela tradicional, né, a tradição aqui do canal, que é, primeira coisa, dá o like. Depois, se inscreve. Clica na bendito sininho lá, coloca para notificar todas as atividades. E daí, se você quiser virar membro ou não, cabe a você. Mas se eu fosse você, não deixava de virar membro. Só R$4 por mês. E daí você tem um monte de coisas legais. Ah, Breno, não são R$4, que eu tô na Europa, são 4 euros. Se eu estiver nos Estados Unidos, são 4 dólares. Pô, mas é 4 conto, é baratinho. Clica lá, vira membro, participa do Telegram com a gente, participa das lives fechadas, tem um monte de conteúdo legal. Inclusive, você poderia ter mandado essas perguntas aqui se eu fosse membro, porque isso eu rodei ali no grupo de membros, tá bom? Então, Ale, roda a vinheta aí do sonho americano, ou do visto, ou do green card, não sei, quem quiser colocar aí que vinheta que é. E eu e a Ana, a gente volta já já para responder as perguntas de vocês. Ó, a primeira coisa que a gente vai combinar, tá? Se vocês deixarem aqui nos comentários mais perguntas e quiserem, eu e a Ana, a gente vai fazer uma live fazendo sobre isso. Eu nem combinei com ela, tá? Olha. Né? Falando sobre isso, e daí na live vocês mandam lá as perguntas também e a gente vai respondendo para vocês durante a live, tá bom? Mas a primeira pergunta que a gente recebeu aqui, amor, é o que de fato motivou a gente sair do Brasil, sair de Campinas. A gente tinha uma vida boa lá, tinha, né, um lugar legal para morar, uma cidade gostosa, e procurar outros ares. Eu acho que já era um desejo, uma vontade de muitos anos ter essa experiência de morar fora. O que a gente não sabia quando ela ia acontecer. A gente quase teve uma mudança que não aconteceu e aí a gente foi para Campinas e eu não sei o que seria da nossa vida sem ter ido para Campinas. Exato. Foi muito bom, fizemos amizades, a gente trabalhou muito, enfim. Construímos muita coisa, né? Conquistamos muitas coisas em Campinas. E foram 8 anos lá. 8 anos em Campinas? Eu já ia falar 7, eu já ia começar errado já. Mas o negócio Deixa eu fazer conta agora. Mas o negócio de Campinas, assim, a gente acabou ainda não respondendo por que a gente saiu, né? Mas eu sempre tive uma vontade muito grande de morar fora do país. A Ana nem tanto, a Ana ela é mais companheira, assim. Se eu falar pra ela, pô, eu preciso trabalhar em tal lugar, cara, ela vai, ó, agora que tem uma boa oportunidade, vamos junto, quero empreender em tal lugar, ela sempre foi junto comigo, muito parceira. Mas eu sempre tive uma vontade de morar nos Estados Unidos, e morar fora do país, e não só nos Estados Unidos. Estados Unidos era a minha primeira opção, mas eu queria morar fora do país ali, principalmente depois que eu tive as minhas filhas. A minha grande preocupação sempre foi expandir o horizonte delas, né? Como vocês sabem, eu vim de uma família mais humilde e eu sempre quis, cara, poder viajar, falar outras línguas, ganhar o mundo, né? Eu acho que a gente cria os nossos filhos para o mundo. E criar nossas filhas só ali no Brasil, em Campinas, dentro de uma bolha que a gente vivia, que era uma bolha muito boa, por sinal, eu acho que ia fechar os horizontes para elas, sabe? Então eu tava muito naquela de, putz, deixa eu mostrar para as minhas filhas o que o mundo é capaz, né? O que elas falando fluente, isso, elas podem ser o que elas quiserem, né? Então hoje aqui, por incrível que pareça, se as minhas filhas, a gente pergunta aí, vira e mexe, né? A gente escutou hoje em dia, foi ontem, né? A Alice falando que ela queria ser professora. Pô, no Brasil, cara, pensa, professor, que é uma profissão extremamente legal, que a gente devia bater palma, que a gente devia mega reconhecer. Se ela fosse professora no Brasil, cara, infelizmente ela ia ter uma vida que ela ia sofrer bastante para conquistar as coisas, para poder ter o mínimo, sabe? Que tá completamente errado. Aqui nos Estados Unidos, uma professora mora no nosso condomínio. A gente tem uma vizinha, né, que é a nossa professora de matemática, mora no mesmo condomínio que a gente mora, então tem uma vida super digna, tem uma vida assim, cara, muito legal. Então
eu acho que é isso que eu tentei buscar numa mudança de país, assim, para que essa diferença de classe social, tudo, ela fosse um pouquinho mais achatada e que elas pudessem ter a liberdade de escolha delas, sabe? E elas, de fato, poderem ser o que elas quiserem ser e não o que tem que ser, porque é isso que dá dinheiro e nesse país precisa, sabe? Então, foi um pouquinho disso. E quando a Ana comentou da mudança ali para Campinas, foi realmente um momento na nossa vida muito mágico, porque a gente ia mudar para São Francisco, né, amor? Eu tinha pego todo mundo, cara, coloquei no avião. A gente foi até São Francisco, rodamos casa. Rodamos casa, aplicamos. Aplicamos pra casa, a gente foi aprovado, tava tudo certo. E daí na hora que a gente tava dando passo ali pra fazer o processo, qual visto a gente viria, a gente iria naquela época com visto de transferência, que era o visto L, né, de trabalho L1 e L2. Acabou não dando certo, a empresa não teria capacidade de ter mais um visto aprovado. E daí, cara, foi uma frustração gigante e tudo, e nessa oportunidade apareceu Campinas. E por isso que até tem uma brincadeira, que para quem me segue há bastante tempo nos stories, né, ali no Instagram, que eu falo, pô, Campinas, ó, tem um céu azul igual da Califórnia, porque nessa época eu era encantado pelo céu da Califórnia. Quando eu fui mudar para Campinas, o Steca... A gente ganhou o céu da Califórnia. Exato, o Steca virou pra mim e falou assim, ó, Breno, Campinas não é a Califórnia, mas o céu é tão azul e bonito igual, cara. E toda vez eu fico brincando, isso que realmente marcou, e nosso tempo ali em Campinas foi incrível, a gente gostou bastante. Deixa eu até pontuar uma coisa. O que acontecia? A gente morava em Alphaville, do ladinho de São Paulo, e o Breno já trabalhava em Campinas. Ele ia todos os dias para Campinas. No começo do trabalho era 2 vezes na semana e tal. O negócio foi crescendo, ele começou a ir todo dia. E aí eles estavam num momento de ascensão gigante da empresa. Então ele voltava super tarde. A Bruna ia dormir, sei lá, pequenininha, com 2, 3 anos. 3, por aí. 10h30, 11 horas da noite, porque senão ela não via o Breno. E eu saía no outro dia super cedo. Tarde, chegava às vezes meia-noite. E aí tinha que sair de manhã, viajar, voltar à noite. Enfim, quando houve a possibilidade da gente ir para Califórnia, o nosso sonho com a mudança era muito mais do que, vou para os Estados Unidos. Era mudar a rotina, mudar o estilo de vida, cair a caneta às 6 da tarde, porque confuso horário e tal, já ia estar muito mais tarde no Brasil, então as coisas iam funcionar melhor, ele estaria mais presente em casa. Então, esse era o sonho dele, estar mais presente. Quando isso não aconteceu, e aí surgiu a ideia de Campinas, eu falei, a gente pode não ir para os Estados Unidos, mas aqui não dá mais para ficar. Não dá, porque a gente não tem você em casa, então a gente precisa... Tá mais perto. Tá mais perto. Então eu saí de uma diferença de estrada de 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Isso que eu acelerava bastante, não pegava trânsito, para 17 minutos, né? Então assim, óbvio que no começo eu tinha aquele sonho de eu vou almoçar todo dia em casa. Então eu não consegui organizar minha agenda, porque era muito maluca. Mas sim, eu tava muito mais presente. Mas o fato de mudar aqui para os Estados Unidos também foi muito do que a Ana falou agora. A gente estava no Brasil com as nossas filhas numa idade onde eu brincava que basicamente eu ia perder elas, né? Assim, a Bruna principalmente estava com 13 anos, né? Quando a gente decidiu mudar 12 para 13, já estava... A gente decidiu antes, a gente mudou, ela tinha 12. Ela tinha 12, então ela já estava naquela fase que, igual vai acontecer aqui também, de ficar mais... Desculpa, ela tinha 11,5. 11,5? Por isso que ela tinha que participar também. Não? Ela tem 11,5 e 32 dias e 27 horas. Se não... Mas a gente tava na fase já que é quase as crianças saindo do ninho, sabe? Indo pra adolescência. Isso, e eu querendo queria... passear no shopping. No shopping, com os amigos, sozinha, tudo. E aqui, não que elas não façam isso, ela vai pros parques sozinha e tal. Mas aqui a gente é mais família, a gente é mais unido, a gente é mais próximo. Só a gente faz isso no dia a dia. A gente faz nós tudo. E os nossos amigos próximos. Então, foi isso que a gente buscou também, a mudança pra cá. E óbvio que aqueles aspectos básicos do Brasil também, né? Segurança, sem dúvida nenhuma, é algo que preocupava muito a gente e preocupa até hoje, né? Infelizmente o Brasil, ele ainda é um local que não dá para se sentir 100% seguro. E quando eu falo de segurança, são aqueles crimes bobos, sabe? Crime de ponta de sinal, cara, aquela roubadinha, um negócio relâmpago, isso é muito ruim. E eu não queria também que, de novo, falando de bolhas, né? Que as meninas vivessem numa bolha onde, só pode sair de lá pra cá de carro blindado e tem que ter não sei quem acompanhando e tal. Aqui a gente tem uma sensação de liberdade
absurda, que era o que realmente eu buscava. Então, esses foram os fatores, assim, predominantes, pelo menos na minha opinião. Esqueci de alguma coisa? Não, o principal era segurança e liberdade. Liberdade. Dia a dia e a nossa rotina, né? E aqui hoje a rotina tá bem mais legal, assim. Óbvio que também continuo trabalhando bastante, né? Vim no sonho da aposentadoria, não voltei rápido a trabalhar. Eu acho que, uma coisa que eu nunca mais falo é que eu vou ser aposentado. Cara, isso eu já cortei do meu vocabulário. Eu falava e que assim, não ia assim. Eu não sei por que eu não escuto essa mulher, cara. Sempre. Por que a gente escolheu Estados Unidos e especificamente Orlando? Anos antes da gente realmente vir para comprar nossa casa e escolher aqui, o Breno já queria comprar uma casa em Orlando. Então, eu sempre gostei muito daqui, por causa dos parques. Quando a gente decidiu vir, a minha mãe já estava doente, então a gente queria um lugar que fosse fácil para vir e voltar, que eu pudesse estar lá todo mês, se fosse o caso, que eu em um voo direto, com eu muitas estivesse opções, perto da minha família e que o clima fosse bom. A gente não queria ir pra neve, Chicago, pra um lugar muito frio. Nova York, essas coisas. Então, esse céu azul que aqui também a gente tem, faz muita diferença. É uma coisa que a gente pesou muito, assim. E de verdade a gente não tinha, pra mim, tá? E sendo mega sincero com vocês, eu brinco que foi mais Orlando que me escolheu do que eu escolhi Orlando, tá? Porque a gente não tinha muito que... Como plano principal vir para os Estados Unidos. Por quê? Eu não sou formado, né? Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia conseguir o Green Card, né? E era uma coisa que a gente falava, assim, não imaginava. Na minha cabeça era assim, para eu vir para os Estados Unidos, ou eu vinha com transferência da empresa, que é um visto L, ou eu arrumava um emprego numa empresa grande, que daí é o H1B, ou o O1, né? Que eu conseguiria, de habilidades especiais ali, mas que o O1 também não dá direito a Green Card, né? Sempre vinculado a trabalho, alguma coisa assim. Então, nisso eu não pensava muito. Então, a nossa primeira ideia, assim, era, cara, mudar para Europa. Então a gente estava com plano para mudar para Portugal, só que daí Portugal era português de Portugal, não sabia se era isso mesmo que a gente queria. Puta, vamos olhar um outro lugar. Eu tinha tirado a minha cidadania italiana já pensando em ir para Europa, e numa dessas viagens a gente veio para Orlando, né, até para visitar uma amiga da Aninha e meu amigo, o Diogo e a Marina. E, cara, quando a gente viu ali, né... A gente veio pra cá decidida a comprar a nossa casa. Mas já tava dando entrada com visto, tudo mais. Não, isso não. Sim, por isso que eu tô nesse vídeo, lembra? Não, meu amor, a gente decidiu tentar o Green Card depois que a gente falou com o Di e com a Marina, que o Di que me encorajou e falou que eu conseguia tirar o visto. Não, na verdade, assim, desculpa. Lá para abril a gente falou, a gente quer tentar ir para os Estados Unidos, a gente começou essa conversa com o Felipe e a Carol, Luiz Felipe encorajando também, e aí a gente falou, então vamos. Aí a gente pegou a indicação com o Di e com a Mar, a gente bateu papo online, e aí maio para junho a gente separou todos os documentos iniciais. A gente não, ele, para falar bem a verdade. Sim, daí eu que corri atrás de tudo. Quando a gente saiu de lá em junho para fazer a quarentena em Punta Cana e depois vir para cá, pra que tava no final da pandemia, tava em pandemia e tal. Tava no finalzinho. A gente ia passar um mês aqui, já ia olhar bairro, olhar casa e tal. E a gente saiu de lá com todos os documentos iniciais já enviados para a empresa de visto. Só que nisso eles demorariam 3, 4 meses, 5 meses para montar o processo, porque tinha muitos vídeos. O Breno, como ele falou, ele não é formado, então não é um currículo que você pega lá o seu diploma, o cargo que você teve na empresa, o histórico e pum. Ele tinha muitos vídeos, muitos eventos que ele participou online. Muitas entrevistas, notas, então tudo isso teve artigos, que ser transcrito, traduzido, enfim. Feito um depara de tudo, né? Então, só para deixar claro, o visto que eu apliquei foi o EB1, que é o Habilidades Extraordinárias, né? E daí, nesse visto, você tem que comprovar essas coisas. Então, imagina, se eu coloquei lá uma notícia que eu saí no estado de São Paulo, ou então uma entrevista que eu dei para Ana Maria Braga, você precisa fazer a equivalência dela para o Brasil, para os Estados Unidos. Explicar, então eu tenho que explicar. A Ana Maria Braga é uma pessoa equivalente a tal, apresentadora do The Morning Show aqui nos Estados Unidos. O alcance dela é esse. Então dá todo esse trabalho. Ele pegava um trabalho absurdo, extenso. Então eu pegava a entrevista, daí tinha que traduzir, falando o que eu falava, por que eu era tão especial assim, porque eu era tão notório e tal. Daí eu não lembrava disso, e é verdade. Daí quando a gente veio já,
aí já estava decidido que seria aqui em Orlando, né? Que a gente veio olhar para comprar a casa. A Brena ainda falava assim, vamos olhar Weston, Palm Beach, não sei o que, outras cidades, mas era a Flórida. Isso, era a Flórida. Principalmente por causa de clima e conseguir chegar rápido no Brasil. E daí a nossa escolha aqui foi basicamente pensando em... No começo eu queria casas maiores, só que daí quando a gente ia nesses condomínios a gente via que não tinha vida. E daí eu ficava assim na cabeça, pô, eu vou para um condomínio com casa maior, um terreno, tudo, e as crianças vão ficar dentro de casa igual elas ficavam dentro de casa no Brasil, então não faz sentido. E daí a gente veio visitar esses amigos e a gente ficou meio que apaixonado pelo condomínio, porque era muita criança brincando na rua. E porque aqui em Orlando também tem isso, parece o show de Truman, assim. Tem vários lugares que você vai que você não vê pessoas, não vê nada. E daí o esquilinho pulando na rua no mesmo horário, o passarinho voando no mesmo horário, o sol, tudo. E, cara, eu entrei no condomínio que parecia um filme. Falei, porra, é legal, cara, eu gostei. E a gente acabou comprando perto dos amigos, que no final das contas, né, a comunidade acaba virando meio que a família também aqui. Então, mas foi essa a decisão por Orlando e tá feliz, assim, né? E a gente gosta bastante, assim. Muito legal. Amigos super legais, família que o conceito de vida bate, sabe? Super próximo, as crianças brincam bastante na rua, então, assim, é bem gostoso. Uma coisa que perguntaram, meu amor, que eu nunca tinha parado pra pensar mesmo, vocês tinham um plano B caso não se adaptassem, se o visto não tivesse dado certo? A gente teria ido para outro país. O plano B era a nossa casa em Campinas. A gente estava decidido que mesmo comprando aqui, mesmo com visto aprovado, a gente não ia vender ela de imediato. Não, mas a gente não tinha a certeza de que a gente nunca mais voltaria para lá. Mas vamos supor, é outra coisa. Se não tivesse dado certo o visto não tivesse sido aprovado. Você acha que plano B porque todo mundo fez a gente acreditar que o caso era muito possível. A gente estava muito confiante. Tanto a empresa como os amigos, todo mundo endossou bem. Um plano B seria Portugal. Isso que eu ia falar. Mas a gente tinha um plano B. Você tinha a sua cidadania, que, aliás, corrigindo mais uma informação, quando você chegou aí para a Itália, a gente já estava rolando com o processo também. Já estava rolando? Nossa, cara, eu não então, tenho, assim, não é não que noção assim, de tempo primeiro nenhuma, saiu cara. a cidadania, depois a gente mudou de ideia e veio para os Estados Unidos. Não, a gente foi rolando os dois em paralelo. Nossa, ó, e na minha cabeça, eu tinha tirado primeiro a cidadania e depois a gente fez o visto. Porque demorou tanto, eu acho. Então. Que demorou tanto, eu acho que teve esse ato, assim, na minha cabeça. Mas então, o plano B era isso. O plano B é como se eu tenho um plano B hoje. Cara, eu tenho, graças a Deus, a gente tem passaporte brasileiro. O Brasil é animal, é bom pra caramba também, então dá pra voltar pro Brasil a hora que a gente quiser. Tem um passaporte europeu, dá pra eu morar em qualquer lugar da Europa também, então a gente tá feliz, a gente tem essa possibilidade, mas hoje o principal continua sendo nos Estados Unidos, aqui deu certo, o Green Card saiu, então foi super legal. Uma das coisas que perguntam bastante aqui é sobre, até a gente falando da cidadania, é se a cidadania ajudou em algum tipo do processo ou pedido de visto para os Estados Unidos. Para esse visto que eu fiz, não. Ajudou em nada, assim, pouco importa. O visto que eu fiz, que é o EB1, e que daí também, se você pegar o EB2 e algumas variações, ele é muito no seu currículo, é muito no indivíduo, pouco importa. Inclusive, pouco importa quanto você tem de dinheiro, tá? Muitas pessoas acham assim, não, vai lá e compra o Green Card. Cara, não existe comprar o Green Card, tá? O que você tem que ter é uma boa defesa, é um bom processo, uma boa história, aonde você mostra que você vai conseguir ajudar os Estados Unidos ou vai contribuir para os Estados Unidos, né? Você é relevante para os Estados Unidos. Então não basta ter dinheiro para ter. Óbvio que com dinheiro você consegue fazer outros tipos de visto, só que esses vistos eles não te permitem ali o Green Card direto, que é a questão do EB5, EB5, EB2, né? O EB2 E2. O E2, que daí sim a cidadania italiana ajuda, que no E2 o que acontece? É teoricamente um visto que você pede emissão no seu passaporte italiano de investidor. Então o valor do investimento cai bastante. Para brasileiros hoje, o que o pessoal pede em média de investimento é $1 milhão. Para o italiano eles falam em média de $100 mil para você montar um bom business plan para você conseguir ter esse visto. Só que esse visto não dá direito a Green Card. Ele te dá direito a residente permanente por um período de 2, 3, 5 anos, enquanto o negócio estiver rolando. Isso, e enquanto o negócio estiver rolando. A coisa legal desse visto, o D2, que para a esposa, ela ganha permissão para trabalho. Então ela pode trabalhar, que alguns outros vistos não permitem. Exemplo,
o O1, o H1B, alguns de trabalho. de os trabalho, que são isso, vinculados ao à emprego, carne. nem sempre eles dão direito à esposa a trabalhar. Então, esses de investimento, eles né, proporcionam isso. Então, pro meu caso, e se eu tivesse tentado o EB2NW ou um outro visto, a cidadania italiana, de fato, não altera nada. Ela não iria ajudar nada. Ela ajuda para esse caso específico do E2, que é um visto de investimento, né? Daí, como tem também para a versão brasileira, tá? Pro seu passaporte brasileiro. Vi que existe a possibilidade do visto de investidor E2. Como funciona esse processo? É o que eu acabei de explicar. O E2 ele tem um valor mais reduzido de investimentos por você ser italiano, e daí você precisa ter um business ou formar um business. Daí a empresa de visto vai te ajudar a ver, né, fazer estudo de caso, que tipo de negócio que você vai abrir, por que esse negócio é relevante, você realmente é a pessoa essencial para esse business acontecer. Você monta ali um business plan se comprometendo a ter tanto de faturamento e o crescimento da empresa dentro dos 3, 4 primeiros anos, contratando pessoas, pagando impostos, e esse visto, ele diferente do EB1, né, EB2, você faz no consulado da sua cidade. Então, se a sua cidade tem consulado, que é São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Brasília, acontece lá. E ele é uma entrevista de visto muito parecida com a entrevista de visto que você tem para pegar o seu visto de negócio de turista, lá o B1, B2? Não. B1, B2? B1. B1, B2. Eu não sou de visto, tá? Por isso que eu não sei, tá? Pelo amor de Deus. Eu já falo as coisas erradas, daí pegando esse tanto de letrinha assim. Então, Tudo parecido. Tudo né? parecido. Então, é um processo meio que, entre as parecido, tá? Com a entrevista parecido com o B1 e B2. Daí o que acontece? No seu passaporte, eles colocam um visto estampado. E você entrando aqui nos Estados Unidos, aí você pega a carteirinha, daí tem direito ao Social Security Number, tudo, mas ele não te dá direito ao Green Card. E por que o Green Card, nesse processo de visto, é importante? Porque depois de 5 anos, né, de Green Card, né, você sendo Green Card Holder, ela recebeu o cartão. Depois de 5 anos que eu tenho um cartão, eu pagando os impostos direitinho, não tendo nenhum problema na polícia, não fazendo nada de errado, você está autorizado a pleitear a cidadania americana, que é o único caminho viável que você tem para pedir a cidadania. Daí na cidadania você faz uma prova, né? Como que é, mano? Tem que aplicar o processo, e depois que aplica esse processo, tem também uma prova que você tem que estudar história americana, umas coisas assim. Jurar bandeira, e aí você vira cidadão. Daí vira cidadão americano e pronto. Daí você não precisa mais do Green Card, você fica com um passaportezinho azulzinho e cidadão americano. Outra pergunta que fizeram aqui: se eu for para os Estados Unidos com visto de estudante F1, minha esposa e filhos com visto dependente F2, é possível depois mudar status para E2? Não sei te falar. Eu não sei te falar ao certo. Daí você tem que procurar uma empresa de visto, tá? Mas um não tem vínculo com o outro. Isso, na verdade, eu acho que é um novo processo. Por um novo processo de visto. E aí eu desconheço se dá para aplicar o E2 daqui, você sendo estudante. Se era melhor aplicar pelo consulado do seu país, voltar e fazer um outro processo. Vale a pena você perguntar para um escritório especializado, tá? Sim, tem bastante gente aqui com visto de estudante. O problema do visto de estudante, o que é? Você realmente tem que estudar. Porque se você falta na aula, não tem frequência, essas coisas, e não tem autorização de trabalho. E não tem autorização de trabalho, nem para você, nem para a esposa, né? Então, assim, você tem que viver com seus rendimentos ou com seu dinheiro do Brasil, tudo. E para mim, o pior de tudo do estudante até para você dar saída, assim, para o Brasil, preciso viajar, tudo, a escola tem que estar de férias. Não é, cara, casa da mãe Joana, entendeu? Vou estudar, mas não quero estudar hoje, não vou participar. Não, cara. Aqui eles têm esse controle muito chato. E se você não vai na aula, eu já estudei casos, tá, de pessoas que perderam visto porque não frequentavam a aula. E daí ficou, cara, ajusta status, desespero, tudo. Então, faça direitinho, cara. Uma das coisas que eu falo pra todo mundo que me pergunta, vale a pena ir pros Estados Unidos? Sem dúvida nenhuma, eu acho que é legal estar aqui, desde que seja documentado. Cara, não ter o documento, ficar sem status, ficar no trânsito ali de status ou de mudança de status, é um sentimento muito ruim, que eu não recomendo pra ninguém. Tem que ter muita cabeça, tem que ter muito, assim, paz no coração, eu acho que não vale a pena mesmo. Outra pergunta aqui: vale a pena contratar empresas especializadas em imigração para tirar o visto, né, como E2 ou EB2NW, tudo, ou tentar fazer por conta própria, já que dá para fazer, né, que tem lá o self-petition? Depende, cara. Assim, eu
sendo sincero. A gente não tem know-how pra fazer sozinho. Nem Mas com tem o chat pessoas GPT. que, nossa, Sim. são advogados, que lê, estudam o caso e montam o próprio processo e etc, que fazem sozinhos, enfim. Mas eu acho que faz toda a diferença você estar com uma empresa que faz isso todos os dias, que sabe montar um business plan, que sabe montar qual é o caso, caminho, né? qual Sabe é o como processo. que funciona o sistema de imigração americano. Exemplo, pra mim, eu sempre, até pro trabalho, tá? Eu acho que experiência é tudo. Imagina, eles mandam um processo todos os dias. Quando eles têm um negativo, eles sabem o que eles erraram, onde tá, tudo, eles vão aprendendo todo dia. Você fazer um processo sozinho, óbvio que você pode ter capacidade para fazer. Eu acho que as chances de aprovação diminuem drasticamente, porque você vai estar fazendo a primeira vez. De novo, tenho casos de amigos que fizeram self-petition, porque tinham tentado fazer por empresa, e eles falam assim, não, a empresa é muito robotizada, Breno, é muito padrãozinho, o cara só sabe aplicar daquele jeito, ele é copy-paste, até vem em nome errado, e eu já perdi tanto dinheiro, já tentei 3 vezes, eu vou tentar fazer minha self-petition. Meu, o cara fez self-petition e conseguiu. Porque igual ele falava, ninguém sabe melhor do meu caso do que eu. Só que foram o quê? Ele tentando pegar os 6 anos, não, 8. Aí eu sou péssimo de data, vai. De 6 a 9 anos, né? Eu sei que ele só conseguiu receber o green card dele com 10 anos nos Estados Unidos, cara. E daí ele foi pra self-petition. Então, mas é muito peculiar, é muito difícil. Eu, Breno, sem dúvida nenhuma, procuraria um escritório pra fazer, pra te auxiliar. Nem que você faça, né, ali parte, como eu fiz. O que eu fiz? Que eu fui muito chato, cara. Eu juntei todo o material, dá muito trabalho, é coisa pra caramba. Subia no Google Drive, cobrava o pessoal pra fazer, cobrava as transcrições, cobrava a tradução, tudo. Quando começou a chegar o case que a advogada montou, que ficou muito bom por sinal, eu lia, fazia questão de ler. E era muitas páginas, daí eu usava Google Translate, porque eu tinha preguiça de ler algumas coisas, não entendia as outras. Mas assim, eu me dedicava a olhar tudo, tanto o meu caso... Tava bem certinho. Isso, como dos meus irmãos, assim. E, cara, era muito chato, questionava muito. Então, por isso que as coisas andaram. E daí até o nosso processo de visto, que tem aqui, eu tirei a pergunta, mas tem a ver, que depois a gente vai para tempo e planejamento. Tá aqui. O pessoal perguntou, quanto tempo, amor? Desde o... Que daí esse é bom para você responder, que eu vou falar todas as datas erradas, né? Quanto tempo demorou da decisão inicial até a gente fazer né, fechar com a empresa, depois juntou material, o tempo de aplicar, daí o ajuste de status, vai, dá o overview aí, a linha do tempo, porque, cara, não faz careta, posso eu falar pra ver se eu acerto, Pode. mais ou menos? Eu vou apanhar, ó. Não vai. Que tá na minha cabeça, tá? Que tá na minha cabeça, eu vou me esforçar pra não falar nada errado. Fechamos a data, entre fechar e aplicar, foi quase 1 ano, foram 11 meses juntando material, fazendo tradução, fazendo as coisas. A gente aplicou, eu acho que foram mais ou menos 14 dias, porque a gente pagou o Premium Process para ter a primeira etapa, né, a galera falando assim, o I-140 foi aprovado. Eu acho que foi 14 dias, que para mim foi uma data assim, importante, foi muito rápido. Daí desse, até a gente conseguir pegar o o vermelhinho lá, a Advanced Parole, que era a autorização de trabalho mais viagem, porque eu decidi fazer mudança de status aqui, foram 9 meses. E depois disso, 2 meses para pegar o green card. Claro, tá quase. Vai, agora fala direitinho. De quando a gente decidiu até ter tudo resolvido, green card em mãos, foi mais de 2 anos. Mais de 2 anos, no nosso caso, é um processo muito rápido, tá? Sim. Entendam que... É demorado, porém muito rápido. Como ele falou, entre sair o protocolo e ter aprovação, foram só 13 dias. É muito pouco tempo. Tem casos e casos, claro que tem casos que saem 3 meses, sem premium process nenhum. Mas tem ou casos em também 8, ou em 1 ano, 1 ano e meio. Isso. Então, 13 dias pra ter uma resposta e ficar fala assim... tranquilo. Puta, deu certo. Deu certo. Vai dar certo. Uma hora vai dar certo. É muito pouco. Só que, o que não falam, é isso que a gente tá falando. De 13 dias para virar 2 anos. Cadê essas janelas? O que aconteceu nesse período? Então, assim, foram 11 meses, igual a Breno falou, até montar todo o processo e tal, e mandar. Aí a empresa falou assim, mandamos o processo de vocês. A gente, podemos contar 15 dias de prazo? Não, gente. Do dia que eles botaram no correio até sair o protocolo, foi mais 20 dias, 20 dias, lá, é isso. quase um mês.
Então, a gente achando que ia sair a resposta Não, tanto é naquele que- prazo curtíssimo. A Nossa, gente não tinha nem o protocolo ainda. Então, é tanta ansiedade que hoje falando, tipo, ai, mas um mês não é nada. Quando você tá vivendo o isso processo, é muito muito intenso. difícil. Por isso Então- você tá também alinhado com a sua família, com a tua esposa, tudo, porque é uma oscilação E gigante, assim, cara. olha, o processo tá quase pronto, viu? Dá uma lida, vamos revisar, vamos só pegar uma carta do especialista. Entre o processo estar inteiro escrito e mandar pro protocolo, foram 3 meses, Isso, brincando. brincando. Não, e daí tem coisas também que eram tensas. Eu lembro que a gente protocolou o processo e a gente precisava vir para os Estados Unidos para assinar o pagamento da casa. Foi isso, não foi? Que quando foi aprovado, né? E daí, nesse processo, eu virei e falei assim pra Ana, falei, pô, será que a gente precisa perguntar pro advogada se tudo bem? Que finalmente protocolou o E a processo, gente tá com o né? visto aprovado. E a gente tá legal. com o visto aprovado. Não, amor, a gente tava aqui quando o visto foi aprovado. O I-140. Eu tava com o Daniel. Eu só não sei se- A dúvida sobre vir foi depois. Ah, foi depois. Isso, mas olha como é complicado. Como eu tava nesse negócio de compra de casa, a gente tava vindo mais vezes do que A gente já tava vinha. no finalzinho da obra, a gente queria acompanhar, ficar pronto. No mês seguinte era a entrega da casa. Na verdade, atrasou a entrega. Então, a gente já tava com expectativa de vir pra fechar Pra a casa. ficar, e arrumar a casa, né? Colocar meus legos na parede, né? Fazer as coisas. Mas aí eu lembro, olha como por isso que eu falo que você tem que ser uma decisão muito sábia e tem que estar muito alinhado entre esposa, marido, família, tal, né? Seu companheiro, sua companheira, quem que for, porque é muita oscilação, é muita emoção, cara. Saiu nosso I-140 aprovado, a gente ficou feliz da vida, tudo. Daí, logo depois, a gente tinha que assinar o close da casa, que a casa tinha ficado finalmente pronta. Um momento de êxtase meu e da Ana, a gente super feliz, tudo. A gente manda um e-mail pra advogada, olha, fechou aqui, deu certo a minha casa, eu preciso ir para os Estados Unidos assinar. Cara, ela falou que eu não podia vir. Literalmente Ela recomendou que não viesse. Não foi uma recomendação, não. Não vai, né? Não vai. Ela deu uma aterrorizada. Uma super aterrorizada. E não é que ela estava certa. A gente veio separado, em voos separados. A Aninha veio via Miami, eu via Orlando direto, né? E eu fui via Nova York. Por questão de preço de passagem mesmo, a data a gente comprou separado. Separado. E eu tinha alguma coisa que eu não podia vir direto. Não sei. Tinha alguma coisa que eu tinha que vir, tipo, 2 dias depois. Alguma coisa assim. Eu consegui um preço melhor, vim um pouquinho antes dele. E daí o que aconteceu? Eu já tinha uma casa alugada aqui, então ela veio pra ficar na casa, e daí eu literalmente cheguei 2 dias depois. E eu cheguei via Nova York. E Nova York é um aeroporto um pouco mais chato de entrada, né? Cara, eu já vim pros Estados Unidos. Isso também é outro trampo, tá? Pra quem vai pedir. Pra quem vai pedir. Tem que listar todas as entradas dos últimos não sei quantos anos e justificar, cara. Eu tinha, assim, na boa, eu não estou mentindo, tá? Eu sou exagerado, mas quantas entradas eu tinha? Mais de 100. Mais de 100 entradas nos Estados Unidos, cara. Mais de 100 protocolos lá. É em 94, né? Em 94 que eu tive que justificar, lembrar na data, Pelo menos pegar. tem esse site que você pega as datas. Isso, você né, pega de todas entrada. as datas. Mas é uma loucura. E daí quando eu cheguei em Nova York, o cara me questionou super assim. Porque já tava Você no já sistema. tava vindo pra ficar, porque Isso. tava com o processo aprovado. E daí eu falei, não, cara, que eu ia sair, só vim pra comprar. Daí eu lembro até hoje. Que eu ia comprar um cinema display e tal. E eu ia mesmo comprar, e comprei o cinema display, só que já era pra deixar aqui. Eu não ia levar pro Brasil. Mas eu falei, não, eu vim pra comprar o cinema display, fazer o close da minha casa, tal. Cara, ele chegou a perguntar assim, quantas polegadas, qual que era o preço, aonde eu ia comprar. Pra saber se ele tava falando a verdade, né? Isso, se eu Já não tava que você dando. veio comprar uma coisa, você sabe quanto você vai pagar e qual a configuração que você quer. Porque o medo dele era eu vir e ficar já, entendeu? Mas, então assim, de novo, tem que ser bem assessorado e o prazo é extenso mesmo. Então, daí I-140 aprovado, daí você estava contando, a gente veio pra fechar a casa e daí ficou quanto tempo entre a próxima etapa? Então, aí vem mais uma novela, né? Porque eles falam na aprovação da carta que você vai receber. A aprovação você consegue ver no aplicativo, no site. Aí eles falam que você vai receber uma carta em até 30 dias. Aí você recebe a carta da aprovação. Na carta da aprovação, eles falam que você vai receber o contato do NVC. Isso, e quando aí, tiver a transferência do caraca lá. A transferência do seu processo que ocorreu nos Estados Unidos para o Brasil. Nos Estados Unidos, para ir para o consulado no Brasil. E aí lá eles pedem antecedentes criminais, indicam o médico, fazer toda exames, etc. E daí para vai depois agendar a entrevista. com o cônsul, lá no Rio de Janeiro. Esse e-mail do NVC, meu bem,
Nunca Um chegou. mês. Que 1 mês, 2 meses, 3 meses, nada. Foi chegar a primeira E a nossa, notícia com 5 meses. e a nossa ansiedade aumentando, depois aumentando, de visto aumentando. aprovado. Depois Então, o assim, I-140 aprovado, né? E daí a gente, cara, super Cansativo. ansioso. Daí, isso aconteceu em março, não foi? Não, a aprovação foi fim de maio. Aí... Nossa, eu achava que era março. Não sei porque eu lembro. Cara, na minha cabeça era muito perto do meu 31 aniversário. de maio. 30 de Lembro maio. do dia. Nossa, a Ana, por isso que eu falo, eu não posso discutir nunca com a Ana. Eu não sei porquê, olha como que eu tenho um lapso temporal. Provavelmente tinha sido fevereiro e eu tinha recebido essa notícia depois do meu aniversário, assim, perto do meu aniversário. Não sei porquê. Eu fiquei com isso na cabeça. Foi perto do meu, por isso. Pode ser. Então a gente recebeu no final de maio, Final de maio foi a aprovação do processo. daí a gente veio e fechou a casa quando? A gente veio em junho fazer o closing, etc. Fim de julho a gente mudou, fez mudança de status. E aí... Ah, tá. Não, e aí é isso que eu queria pegar. Então, ó, a gente fechou aqui, a gente veio em junho, fechou a casa, voltamos pro Brasil. Julho decidimos mudar no começo de agosto por causa da escola das crianças, né? Foi. E daí a gente fez um negócio que os escritórios não recomendam, tá? E daí isso a gente foi contra os advogados lá na época. Por quê? Eles queriam que a gente ficasse no Brasil mais um tempo, depois do visto aprovado, para que a gente... Até sair a entrevista. Até sair a entrevista, tudo, e viesse para os Estados Unidos já com o green card na mão, né? Não com o green card na mão, mas com Com visto visto estampado no passaporte e pegaria o green card e o Social Security na hora que você faz a sua primeira imigração. E eu não tava afim de esperar, a Ana também não, as crianças já estavam... Já tinha toda uma expectativa em torno da ansiedade, data, de escola, da casa ficar pronta. E o processo demorou muito mais do que a gente esperava. A gente tinha certeza que já ia ter rolado tudo isso até essa data. Cara, era isso, certeza absoluta. E a mudança de status adicionou aí pelo menos mais 6 meses, ou não, tá? Porque as coisas no Brasil também estavam super atrasadas, estavam super lentas nesse processo. Porque quando a gente veio pra cá, a gente tem que esperar 90 dias pra fazer o pedido de mudança de status. E daí esses 90 dias mais... Depois que a gente deu a entrada na mudança de status, mais 3 meses pra gente receber o Advanced Parole, foi isso? Um pouco mais. Foram 4 meses pra 5. 5 meses, então imagina, a gente ficou... É porque aí tem os processinhos no meio, né? Que vão dando aquela alegria momentânea pra gente. Você dá a entrada, aí sai o protocolo. Sai o protocolo, vibra. Aí passa um mês, chega uma carta. Olha, você já vai poder agendar sua foto e suas impressões digitais. Aí a gente teve a impressão digital começo de fevereiro. Aí fim de abril chegou o parole com autorização de viagem e trabalho. E final de junho chegou o green card. Isso. Então, foi bem extenso, assim, tá? E, de novo, igual a Ana fala, não é só alegria, é muito mais tensão e incerteza do que alegria. A gente ficou um período de junho a novembro sem poder sair do país, porque De novembro a junho. Na verdade, de julho, desde que a gente mudou, teoricamente, até o junho seguinte, né? Não, porque a gente recebeu a Advanced Parole e eu pude Em sair. abril. Você recebeu. Não, Nós amor, dois recebemos. não foi em essa abril, criação. foi antes que a gente tava lá com a sua tia, lá no Monronk. Não, o Marronco foi o green card. Cara, eu sei que é um... Tipo, 23 de abril foi finalzinho Eu sei de abril. que, de novo, eu não sou bom de data. Eu sei que é horrível. É horrível, né? A sensação de você não poder sair, ter que ficar, ter que esperar, e não sei. Cara, é muito, muito ruim. Então, ao mesmo tempo, deu tudo certo pra gente. Mas também tem pessoas que demoram muito tempo pra receber isso. Então, faça o processo. E por isso que a empresa é importante, tá? Na minha opinião. Eu não vou recomendar nenhuma empresa aqui, não vou falar quem fez meu visto, nada. Mas ter uma empresa séria te acompanhando, eu acho que é legal. Qual foi o seu maior medo, amor, nessa mudança? Em que momento? Cara, o seu maior medo. Tá aberto, assim. Teve um dia que eu fiquei bem mexida, balançada, que eu quase chorei com a fono da Bru, lembra? Lembro. Eu falei, eu não sei se eu tô tomando uma boa Decisão pra ela. Pra ela. E ela me consolou e ela falou, não, eu acho que vocês estão, vai ter muitas oportunidades e tal. Até porque ela vinha de uns anos com muita dificuldade na escola, fazendo fono de aprendizado. Tinha 2, 3 anos de acompanhamento com a fono. E aí eu pensei que eu ia expor ela a tudo novo, muito diferente, muito difícil. Muito mais tudo em dificuldade, inglês, sem amigos. E no momento que ela tava engrenando de novo na escola com os amigos, né? Porque a gente ficou
um ano Sem e pouco pandemia. aí de pandemia, quase sem aula. Então tinha 2 meses, entrava de férias, aí parava de novo. E aí ela tinha ficado desde o começo de 2021, né? De 2022, que foi quando a gente mudou, até julho, ela ficou 6 meses em aula presencial e etc. E foi quando ela fez de novo o vínculo, Vínculo, amizade, tudo daí. etc. E aí eu falei, puta, eu vou tirar essa menina daqui, eu não tô segura de que eu tô fazendo a minha melhor escolha. Do meu lado, cara, é medo constante, né? Porque no final das contas, não, pai e mãe levam a responsabilidade do dia a dia, da criação e do bem-estar dos filhos. E, de novo, óbvio que eu queria muito, mas é sempre pensando neles, né? Não adiantava nada se a gente viesse... E como tem muitas famílias que vêm e as crianças não conseguem se adaptar, eu jamais conseguiria ficar tranquilo. Eu certamente já teria colocado todo mundo no avião e teria voltado, ou teria mudado para outro lugar. Porque, graças a Deus, a gente tem essa vantagem, a gente tem essa liberdade, eu tenho como, cara, levar hoje, se a gente quiser, vamos mudar para Portugal, eu consigo, eu quero voltar para o Brasil, eu consigo. Então isso para mim me dá, de um lado, uma tranquilidade também. Mas eu fico preocupado todos os dias, assim, então eu acho que estar num país diferente, que não é nossa língua, não é nossa cultura, a gente não sabe os detalhes, aqui eu sou um zero à esquerda, não sou reconhecido pelo nome, quem é o Breno na fila do pão aqui? Nada. É muito bom, mas dá medo também, dá essa insegurança. Então, Você maior... é mais um, né? Isso. Você é mais um estrangeiro, você é uma pessoa que chegou e veio morar aqui, tudo bem, que com toda autorização, etc, green card, etc. Mas é diferente. Mas... É só mais um. Mas esse é o meu maior medo. A outra pergunta é como foi a adaptação das crianças, escola, amigos, como que foi esse processo? Foi surpreendente. Cara, isso, ó, primeira coisa, né? Daí ó, os 3 primeiros calma aí, meses, posso até, vou emendar as duas, ó, porque a outra foi assim, as crianças toparam na boa essa mudança, porque tem um mundo delas, né, tem um mundo delas, amigo, rotina, mundo físico mesmo, com os afazeres, qual das 3 ficou mais empolgada e qual menos empolgada? Vamos juntar essas duas perguntas aqui pra gente responder juntos. Seguinte, quando a gente decidiu pela mudança, que a gente fez a quarentena em Ponta Cana, que a gente veio comprar casa, etc., como eu falei, elas estavam em pandemia tendo aula online, sem vínculo próximo com os amigos. E eu lembrava que eu falava muito disso com você, que era um bom momento pra gente fazer mudança por causa disso. Tava todo mundo remoto, todo mundo na sua casa, não tinha tanto contato. Então, assim, sei lá, elas tiveram a oportunidade de ficar 15 dias ou 3 semanas no presencial, e aí a gente viajou pra fazer a quarentena. Então elas já ficaram os outros 15 dias até sair de férias no remoto de novo, que tinha essa opção na época, e depois a gente ficou um mês aqui nos Estados Unidos. Então a gente aqui já estava olhando casa, já estava pesquisando tudo, vendo os amigos, etc. Quando a gente passou esse um mês, elas compraram o terreno da casa com a gente tem foto comemorando aqui o dia da não sei compra. Até que ponto isso também foi 100% positivo, que elas sofreram de pouquinho em pouquinho também, né, mano? Mas também não foi abrupto, né? Bom. Eu acho que foi bom. Acho que foi amadurecendo a ideia, né? Foi um ano antes que elas sonharam com isso junto com a gente. Assim, nossa, aqui vai ser a sua escola. Quarto, E aí a gente foi escolhendo cor de decoração do quarto, foi fazendo projeto ao longo desse ano. O lance da escola foi muito legal, foi aqui muito vai importante. ser a sua escola, você vai poder ir de bicicleta, olha só. Olha como é grande. Do condomínio. Nossa, amor, isso então, foi muito legal. Isso encantou muito elas, porque a gente vivia de um jeito que, claro, que... Bom pra caramba, de uma bolha positiva, mas eu tinha que pegar o carro, pegar a estrada, levar elas pra escola, buscar na escola, ninguém sai da escola sem eu estar lá. Enfim, uma outra realidade. Tudo isso encantou. Quando a gente veio em janeiro, que tinha começado a subir o segundo andar da casa, e as crianças já tinham 6 meses aí, sei lá quantos meses, de aula com os amigos depois da compra da casa. Eu acho que caiu a real, né? Caiu a ficha, né? Caiu a ficha. Nossa, foi muito difícil. Na hora que a gente Nossa, parou na porta, na frente da casa chorando. em obra, assim, e olhou e todo mundo feliz, eu olhei pra trás e a Bruna chorando. A Clara olhou pra ela, chorou junto. Não é que chorou, cara. Se você tem filho, você sabe o que eu vou te falar. Sabe quando a lágrima salta do olho? Pula. Faz aquela piscininha assim no olho? Igual o desenho animado. E o coração você sente... Eu falei, eu fico emocionado. Esse dia, pra mim, eu me questionei bastante. Casa, isso era finzinho de janeiro, a entrega da casa estava prevista para fim de maio.
Então a gente tinha 4 meses, a casa ia estar pronta. E então, aquilo que antigamente era um plano legal, divertido, sabe? Ai, vamos passar férias, não sei. Isso que não tinha. Tava tornando realidade. Tava tornando realidade e tinha deadline. Então, aí foi. Foi difícil pra elas na hora que a gente tava aqui na porta, enfim, mas passou. Mas daí, assim, eu acho que. Aí a gente mudou. Continua a adaptação, porque a gente tava no pré-mudança. Não, mas antes até da mudança, até entrar no avião pra vir mesmo, eu acho que uma das coisas que a gente tem muito legal aqui em casa é o diálogo muito aberto com elas, assim. Então elas participam de muita coisa. Óbvio que não de todas as decisões, tudo, mas elas têm visibilidade de tudo, sabe? A gente é muito transparente com elas, porque uma das coisas que eu e a Ana, a gente preza muito é ter a confiança delas e elas terem a nossa confiança. Então jamais a gente vai fazer as coisas nas costas dela. Então elas sabiam de tudo e quando a gente estava na dúvida se a gente vinha ou não, até... Quem que era? Era a Clara que estava mais encorajada a vir? Quem que era? Acho que foi. Tinha uma delas que estava mais encorajada a vir fazer essa mudança. Não, então, e até a Bru, que tinha várias amigas lá e que tinha um vínculo maior. Bom, a Clara também mais velha, né? Menos amigas, mas muito de forte. Muitos anos. Assim. Tanto é que, cara, vive aqui. É uma delícia. Mas a Bru tava com uma turminha muito legal, muito unida. E as amigas dela falavam pra ela, nossa, se meu pai e minha mãe quisessem mudar pra Orlando, eu ia na hora. Se quisessem ir para os Estados Unidos, eu ia na hora. Então, por um lado, elas estavam sendo encorajadas, mas por outro lado, tinha essa questão de ficar longe das amigas e tal. Mas a chegada aqui, a adaptação foi muito boa. E daí eu acho que, mais uma vez, a Ana, ela consegue acertar nas coisas, assim, que tem sensibilidade de mãe, sabe? Assim, pô, a gente tem que chegar num momento onde vai começar as aulas, né? Para que elas escolham a turminha delas e não elas sejam as escolhidas. Tipo, chega aqui, vai, você que chegou agora, entra aqui na nossa turma. Porque a Bru ia entrar na middle school. E aqui, onde a gente mora, tem escolas que não, né? Tem escolas que vão do kindergarten até o 8º ano. Aqui era do kindergarten até o 5º, depois middle school de 6º ao 8º ano. A Bruna ia entrar nessa transição do 6º ano. Ela já tinha feito uma transição no Brasil, de Fundamental 1 para Fundamental 2. Ela ficou 6 meses tendo essa experiência de trocar de professor, mudança de sala. Então ela tinha 12 matérias, né? Um monte de professor diferente. Só que aí chegando aqui, em agosto, começariam todos os alunos sendo alunos novos naquela escola. Todo mundo perdido. Todo mundo sem saber qual é a sala. Quem é o amiguinho, quem né? É quem? Qual é a turminha? Claro que quem veio da mesma escola já se conhecia, né? Minimamente. Tinha alguns grupinhos. Mas estava todo mundo sendo um novo aluno na escola. E daí, isso pra gente foi excelente, porque elas se adaptaram junto com a escola. Aqui também a gente deu uma baita sorte e a gente olhou direitinho também. A escola da Clara e da Alice, né, até então, que agora a Clara tá na middle também. Cara, uma escola super querida, super gostosa, só com as pessoas do condomínio, porque aqui o importante é o zip code, né, onde você mora, determina qual é a escola que você pode estudar. No caso, escola pública? No caso, escola pública. Se for na privada, você pode colocar em qualquer lugar, só que a gente decidiu vir para cá também para colocar na escola pública, para estar com isso, para estar aqui no ambiente. E isso é muito gostoso, porque o senso de comunidade é muito forte. Então você mora, estuda com as pessoas aqui do seu condomínio. Então elas vão na rua, elas brincam, elas reconhecem todo mundo. Então, de novo, esse senso de comunidade é legal. E a adaptação, na minha opinião, foi muito mais fácil, só que também foi difícil. Porque como que eu falo que foi mais fácil? Eu acharia que ia ser muito difícil, mas eu gosto de pegar sempre o exemplo da Alice. Cara, a Alice chegou aqui com quantos anos? 6, 7. Ela fez 9 com 7. 7. A Alice chegou com 7 anos. A Alice, ela é uma criança, cara, pensa uma criança elétrica que fala pra caramba, fala pelos cotovelos e... Tanto é que o apelido dela é Pipoca, Alice Pipoca. Cara, ela não para, e ela pula e ela fala tá. E no Brasil ela era assim, e falando, chegou aqui animada, enquanto tava com a gente só falava. Ela fazia Red Balloon, ela fazia um inglês, só que era um inglês muito, cara, nada assim, ela não sabia se virar. E a gente pega essa menina... Até porque ela começou e entrou a pandemia. Isso, então, o que ela teve de tempo, de fato, lá dentro foi pouco. Foi muito pouco. Então, ela chegou aqui nos Estados Unidos, foi direto pra aula, e eu lembro que ela chegava da escola e a gente perguntava, e aí, filha, como foi? E ela não falava. Literalmente, ela falava... Ela não tinha assunto. Ela falava... Daí a gente colocou ela na aula particular de inglês.
com o Gui, que é um Online. excelente professor. Eu vou até colocar aqui o contato do Gui, esse eu recomendo, é muito, muito bom mesmo. Daí o Gui dava aula pra ela, ela começou a ganhar confiança e, cara, eu não lembro se foi com 4 ou 6 ou 3 meses, a chavinha virou. E daí essa menina, não é que ela tá gostando, ela tá voando, ela ama, ela curte pra caramba, mas esse primeiro... Os primeiros meses, a gente falava se assim, questiona. Alice, você tá aprendendo inglês, não sei o quê, como é que é? Você tá entendendo? Não. Não preciso, eu tenho o João, meu tradutor. João é o melhor amigo dela. Quando Mora aqui ela na entrou rua. aqui, ela começou a fazer... Ela caiu na sala com o João. Não, que graças a Deus, né? Até isso. Deus e é aí bom. ela falava isso, que ela não precisava aprender não, porque ela tinha ele pra ajudar ela. E o João era o tradutor dela, tal, e hoje eles são melhores amigos, até hoje, cara, é uma figurinha. Só que, claro, demais, depois de uns meses ela começou a aprender mais. Falavam pra gente que com 3 meses mudava muito. Com 3 meses ela não mudou tanto não, mas com 6... 6, cara. Ela tava trocando palavra e enfiando o inglês em casa, assim, sabe? Então foi muito engraçado. E é muito foi gostoso, brusco, assim. A diferença, assim. E eu não sei você, amor, mas os 4, 5 primeiros meses, pra mim, era todo dia elas indo pra escola e voltando e tal. A gente se questionava se a gente tinha feito a escolha correta. Eu entrava ali no meu escritório... Eu não me questionei tanto tempo, não. Acho que os 2, 3 primeiros foi mais difícil. A Clara com saudade das amigas, se adaptando menos, sem tanto vínculo com amigas, enfim. Eu acho que a Clarinha sentiu mais no começo. Porque a Bruna, bem ou mal, fez uma rede de amigos brasileiros grande, que eles muito têm rápido, na middle school. E isso foi muito legal também da Bruna. E a Clarinha, achei que sentiu mais. Mas hoje estão ótimas, assim, cara, impressionante. Você pergunta pra elas, quer voltar? Quer voltar pro Brasil? A resposta dela sempre é não. Elas, então... não, mas eu posso trazer minhas amigas. Isso, não, mas a gente pode ir uma vez por ano? Não, mas a gente sabe, mas hoje... Mas elas sentem falta das pessoas, né? Isso, das pessoas e não do país, não da casa, não da rotina, não, sabe? Eu acho que o principal é a rotina. Isso. Porque elas falam claramente que elas têm muita liberdade, que elas adoram aqui brincar na rua e que elas não tinham isso lá. Claro que tem muitos lugares do Brasil que você ainda tem e tal. Mas no nosso condomínio a gente não tinha tantos amigos, a nossa rua era uma ladeira, tinha por muito tempo obras, então a gente não soltava as crianças pra rua, a gente soltava pro quintal só. Isso, é diferente. E, assim, e aqui elas de fato têm uma vida social super ativa. Sim. E daí fazem aula, e sempre aula de tudo que elas fazem, cara, cheio de gente. É muito gostoso, é muito gostoso. De fato, parece aquele sériezinha americana, né, cara? É muito parecido. Eu viro e mexo quando eu saio pra correr, pra olhar, eu fico pensando, cara, é muito parecido. E é engraçado que até há pouco tempo a gente encontrou esse mês, um mês atrás, uma família de amigos que mudou pra cá 3 meses antes da gente, na verdade pra Atlanta. E ela falou, olha, a vida de vocês aqui é muito diferente, não tem nada a ver com a nossa lá. A gente usa carro pra tudo, não tem esse negócio tanto de brincar na rua, dessa liberdade. Então, quando o Breno falou, a gente vivia numa bolha em Campinas, a gente vive numa bolha também, aqui. Isso. Uma bolha absurda. Só que dentro dessa nossa bolha, tem uma escola pública, com colegas americanos, latinos, de todos os indianos, e de até russo tem. E de classe social diferente também, porque aqui eles fazem um negócio que é muito legal, que lá, né, aí no Brasil, cara, quem é rico, né, é o condomínio só do rico e ele vive só com o rico e daí faz a bolha, vai estreitando. Aqui não, aqui como é tudo meio que planejado, as escolas públicas, o que eles fazem? Eles colocam, tem o meu condomínio é de casas de pessoas de poder aquisitivo mais alto, sim, só que do lado aqui, precisa ter, por causa de trânsito, essas coisas, a galera que vai trabalhar, né, no Publix, não sei o que, vai fazer isso, vai fazer aquilo, então são apartamentos mais baratos. Esse filho dessa pessoa tá estudando na mesma escola do que a minha filha, então eles partem no mesmo lugar, entendeu? E eles se conhecem, convivem, e cara, pra mim isso é muito bom. A gente consegue quebrar a bolha, a gente vai quebrando e trazendo mais... O bairro planejado, ele tem casas maiores, casas menores e apartamentos. Isso. Então ele promove isso. E fora que aqui também tem uma disparidade menor de salários, de... O poder econômico daqui da galera de compra é diferente. Exemplo, você vai pegar uma pessoa que ganha um salário mínimo no Brasil, ou salário mínimo do Brasil, não consegue comprar um iPhone. O salário mínimo aqui compra um iPhone. Ponto, tá? Essa para vocês terem uma noção da
da capacidade, né, de poder de compra. Mas é isso, mas a adaptação eu acho que foi até que tranquila, e de novo, eu acho por quê? Porque a gente tem muito diálogo com as meninas traziam pra gente, mas sim fica coração machucado, sim fica rusga, sim fica lembranças, sim fica umas inseguranças, tem dia de choro até hoje, de lembrar. Que, ai, tá aniversário da minha amiga lá no Brasil, eu não tô com ela. Um amigo não tá bem, se eu estivesse lá podia estar ajudando, eu queria estar perto pra dar um abraço, isso tem. Tem choro, tem olho cheio de lágrima. E tem amiga vindo toda hora. E tem amigo vindo toda hora, e é gostoso, e a gente Umas encontra. mais, outras menos. Mas semana assim, que vem tem uma chegando, a Bruna mas, tá cara, ansiosérrima, animada. mas é muito bom. Assim, ó, galera, eu acho que já deu quase 1 hora de papo. O papo tá fluindo aqui. Tá gostoso. Então, não tem que dividir, não. A galera gosta de assistir. Coloca aí em 2x, tem os atalhos aqui embaixo. Você chegou até aqui, cara, deixa seu comentário, dá o like, se inscreve. Vê se a gente não cobriu alguma coisa que você queira saber, pra gente ver se a gente marca um papo ao vivo também, que é legal. Ó, eu acho que teve pouquíssimos cortes até agora, hein? Acho que a gente quase não brigou. Não. Você viu que a gente é alinhado. Não brigou. É só eu ficar quieto, tá vendo? É só eu fico quieto e deixa ela falar as coisas certas e funciona. Amor, as 2 últimas perguntas, senão a gente vai fazer 2 horas de vídeo. Aqui, né, eu dei uma refatorada, porque eu passei pelo chat GPT as perguntas pra ficar mais organizadinhas, mas a pessoa tinha me mandado assim, a famosa pergunta, e plano de saúde, já que aí não tem SUS? Vamos resolver. Como resolver? Vou deixar a Ana explicar, porque assim, eu não sei absolutamente nada. Tem coisas aqui nos Estados Unidos que, graças a Deus, eu tenho a Ana e eu falo muito pra ela. Falo assim, ó, eu cuido de um pedaço, você cuida de outro, cara. Eu cuido da entrada, você cuida da saída do dinheiro. Então, ela que olhou, resolveu o plano de saúde. No começo, a gente veio com um plano global que eu fechei, né? Que eu não lembro o nome. Eu acho que era Global Blue, alguma coisa. Vumi. Nossa, cara, como você lembra das coisas? Cara, a gente... Não, Porra, cara, ela é muito boa. Que pedante. Não, eu fui buscar um negócio no celular outro dia, a carteirinha do Vumi apareceu pra mim. Tá. Então a gente fez um seguro chamado Vumi, que na teoria, quando a gente fechou, era muito bom, é muito legal, mas aqui tem um detalhe... Tem um reembolso. Que tem reembolso ilimitado. É legal, pra quando você não é morador. Você tá viajando, você é um executivo, passa temporadas em vários países e tal, ele é legal. Mas quando você é morador aqui, tem uns detalhes de médico de família que tem que marcar e tal. Explica pro pessoal. Na verdade, a gente nunca usou o Vumi, a gente só pagou e, graças a Deus, não precisou de nenhuma emergência. Graças a Deus. Mas depois a gente fez plano daqui mesmo. E a diferença entre os planos é isso, é a comunidade, às vezes a facilidade, a rede que você tem, assim como no Brasil. Mas, por exemplo, o primeiro plano que a gente teve, eu podia marcar um especialista direto. Agora a gente mudou para um plano que você não pode marcar um especialista direto. Você tem que passar pelo seu médico primário. Esse médico primário pode fazer o encaminhamento para esse médico. Então, isso é um pouquinho diferente. Os planos de saúde mais populares aqui, quais são os nomes? Aqui, Florida Isso, Blue. Lembrando que aqui nos Estados Unidos, é bem diferente do Brasil, ele é muito regional, tá? Os planos. Então aqui Os planos não, todas as regras, tudo, né? Isso, por isso que funciona. Você tira a carteira de motorista, cada estado é de um jeito... Né, até banco, por isso que funciona, porque cada estado aqui é como se fosse um mini país com regras, né? Óbvio que tem lá as regras federais que eles trazem, mas eles têm muita autonomia para tomar decisões mais rápidas e funciona bem, direitinho. Mas aqui é Florida Blue, Oscar, que a gente vai falar. E tinha mais um, né? Eu acho que são 3, assim, tá? Mas os 2 maiores é a Florida Blue e o Oscar. O nosso é a Florida Blue hoje em dia. A gente tem amigos que tem o Oscar, que também gostam, então os 2 são bem equivalentes. Só que o principal da diferença do plano de saúde daqui pro Brasil é um lance que é interessante. Não posso dizer que é legal, que mexe no meu bolso, mas é bem interessante. Que praticamente tudo tem coparticipação. Isso. Então, você, igual no seguro de carro, você tem um teto de gasto, que você paga isso a... Como chama aquilo? Como se fosse franquia. Tipo, a sua franquia... Aqui como ele chama? Out of pocket? Out of pocket. O quanto você tira do bolso, além do mensal. Então, você tem esse teto de gasto, toda consulta, exceto uma consulta anual, que você tem direito. Por exemplo, a mulher tem sempre direito a uma ginecologista, as crianças a um pediatra, você é um médico de família, enfim. Tudo isso a gente tem direito a um no ano, sem custo. Além dessa consulta, se você precisar, numa emergência, marcar um pediatra, alguma coisa, sempre vai ter uma coparticipação. Por menor que seja, mas por tem. Por menor que seja. Tipo, a Clara tava doente esses dias
Eu marquei uma consulta com a pediatra dela, foi uma consulta extra, eu paguei $35 de coparticipação. Muitos médicos aí é nesse valor, é 50 e tal. O especialista que é mais caro, se você for pagar um médico particular, sem você ter o seguro, você vai gastar $800. Na coparticipação, eu pago 85. Isso. E tem um detalhe também que é muito louco aqui, diferente do Brasil, que... se eu sou particular e eu sou atendido antes, aqui não, cara, tem médico que nem atende particular, né, mano? Lembra que era super difícil tem a gente médico conseguir? que só atende o convênio X e não tem essa. Você acabou. não pode pagar particular, você não pode... Então mas eu posso pagar? Não interessa, ela não aceita. Não aceita, e isso é um pouco chato aqui, então tem que entender. E tem um outro detalhe do plano de saúde também, que é o seguinte, você faz o plano de saúde e você informa mais ou menos quanto que é a tua renda. E o valor do seu plano é baseado na sua renda. Então, se você pega e fala uma renda e depois a sua declaração tá diferente, no final do ano você tem que pagar de uma única vez uma porrada do plano de saúde. Vem a conta te cobrando e falando assim, você falou que você ganhava tantos $1.000, na verdade você ganha 4 vezes mais. Porque, na verdade, o governo subsidia parte do seu convênio quando você não tem renda suficiente. Então, através de várias iniciativas, enfim. E aí, quando você tem renda, você já paga muito mais caro. Quando você não tem, você paga menos. Se você declara menos, na hora do imposto, você paga a diferença e tá tudo certo. Ele mesmo se acerta com você, assim, não tem nenhum grande problema. Mas o problema, entre aspas, da saúde aqui é isso, tá? Não existe nada do que falam aí no Brasil, pelo menos daqui na nossa região não dá pra também generalizar que, a saúde dos Estados Unidos é uma bosta, mesmo pagando, você não tem atendimento. Cara, mentira, os hospitais que a gente foi aqui são incríveis. Cara, nível Einstein, e assim, quando falam que não tem SUS, que não tem não sei o quê, tem o Obamacare, tem Medicare, tem várias iniciativas do governo que auxiliam quem não tem condição de ter um plano. Mas, voltando a falar de plano, uma vez eu comentei alguma coisa no Stories, assim, que aqui a gente não tinha tanta liberdade de pegar, fazer um exame, escolher o que quer fazer, porque às vezes é isso, você não pode chegar lá e fazer. Se o médico olhar pra você e falar assim, eu acho que você não precisa de exame nenhum, e só te avaliar, acabou, a palavra dele isso acabou. No Brasil a gente sempre dá um jeitinho, jogo né? de cintura. Mas, ao mesmo tempo, uma seguidora me falou, olha, eu tive uma tia que ficou muito doente e foi espetacular o tratamento, porque quando você, de fato, tem um problema, um diagnóstico, o convênio vai bancar tudo. Inclusive o táxi para ela ir pro hospital toda semana fazer hemodiálise. Então... Isso, eu já tive também um amigo que tá ainda em tratamento de câncer, e ele falou isso, ele falou, cara, graças a Deus eu tive câncer aqui, porque aqui todos os medicamentos estão sendo aprovados, o transporte, ele não tá com a família aqui, e o transporte, inclusive da família para um tutor, eu acho que chama, quando você fica doente você não tem capacidade de tomar as decisões, ele precisou eleger um tutor, ele conseguiu trazer o irmão dele e o plano pagou. Então assim, são diferentes, tá? E a dinâmica, de novo... diferente, não é melhor, pior. Isso, você tem que adaptar. Daí, uma outra coisa que sempre me perguntam, Breno, mas você mantém seu plano de saúde no Brasil? Sim, mantenho meu plano de saúde no Brasil, muito por causa da empresa, que daí tem a facilidade de manter o plano de saúde lá no Brasil. E eu acho que mesmo se eu não tivesse a empresa, eu ainda teria um plano de saúde no Brasil. Bate uma segurançazinha, né? Sempre. Não, é isso, cara, é português, se eu precisar falar, cara. Então, assim, eu acho... E fora que os nossos médicos no Brasil são incríveis. Isso, também. Então, de altíssima confiança. Quando você tá ali o bicho na pegou. Sua língua, conversando com alguém que já sabe o seu histórico, é diferente. Não, claro que, não, mas você mudou, você tem que mudar também. Os médicos, mudar tudo. Concordo, as meninas têm a pediatra aqui e tal. Mas tem coisas não essenciais e não urgentes que a gente prefere tratar lá quando a gente vai. Fica aqui, Bru. Fica aqui, ó. Mas é isso, galera. Ó, Bru, vem cá, pertinho. A gente tá gravando um super vídeo falando sobre mudança para os Estados Unidos. Tá feliz aqui? Tô. Fala mais alto por causa do microfone da mamãe aqui. Tô. Tá. Bora voltar pro Brasil? Não, né? Tá bom, pode ir lá, era só pra... Mas é isso, assim. Daí a última pergunta pra liberar vocês, também te liberar, porque, segurei bastante. Eu falei que ia ser rapidinho. Falei assim, não, amor, vamos gravar um videozinho de 15 minutos, tá dando 1h10 já. O pessoal manda assim, como fazem transações de dinheiro em dólar pra real com frequência? Rola criptomoeda e não sei o que. Cara, Bitcoin, deixa eu falar um negócio pra vocês, cara. Estados Unidos é um país muito sério. Uma das
poucas coisas aqui que dá cadeia sem pensar duas vezes, chama-se não pagamento de imposto e declaração de imposto de renda. Uma das coisas que eu falo para todo mundo quando vem para os Estados Unidos, óbvio que a gente tem um sentimento ruim, que é, cara, eu não quero pagar imposto porque eu não uso nada disso, né? E o Brasil que, infelizmente, nos proporciona essa sensação, porque se você para pensar, você tá aí trabalhando, paga 27,5 ou 27,3 de imposto de renda, paga imposto em cima das suas carnes, de tudo você compra, tudo você come, na hora que você vai ver... Tem que ter um plano de saúde. Você tem que ter um plano de saúde, isso, seguro de carro, você tem que pagar um IPVA alto pra caramba, você paga a escola dos seus filhos, IPTU, tudo. Quando você vai somar tudo na ponta do lápis, infelizmente o Brasil, a carga tributária dá quase 60%. E você tem uma sensação que o Estado não te dá nada, nem a segurança, então você se sente, entre aspas, roubado. Aqui nos Estados Unidos é o contrário. Aqui nos Estados Unidos, por mais que você... eu quero colocar meu filho na escola particular, cara, você vai ver que a taxa do IPVA aqui é pífia. Você paga seu imposto de renda. O resto, você tem ali, claro, quanto que é o imposto dos produtos, 6,38, você sabe quanto que você está pagando. É tudo mais limpo, mais claro. Então, o imposto de renda aqui sim dói, só que você não fica com esse sentimento, né, de exploração que a gente tem no Brasil. E fazendo isso de cripto, tudo, cara, para você, se você acha que é melhor, por causa de taxa de câmbio, faça, não tem problema. Só que daí depois você vai ter que declarar. Quando eu vim trazer meu dinheiro para cá, quando eu faço, eu sempre prefiro fazer sempre de tudo do mesmo jeito. Mesmo banco, para a mesma conta, tudo registrado, registro no Banco Central, bonitinho. Até porque na hora de declarar no imposto tá rastreado, tá identificado. E eu não quero ter dor de cabeça, cara. Assim, sofro pra caramba com câmbio. Porra, mas você tem dinheiro pra cacete. Cara, dói. Porque quando a gente começou a mudança era 4,50, 4,23, hoje eu tô pagando 6. Nosso custo de vida subiu 30%, né? 30 e poucos por cento. Então, assim, é tudo difícil, mas, cara, dá pra fazer, tá? E uma das coisas que a gente tá aprendendo, que depois a gente podia até fazer um outro vídeo, que esse mês a gente rodou, não, foi a primeira vez, que fazia tempo que a gente não fazia. Isso dá assunto pra outro vídeo. Né? Dá um assunto pra um vídeo gigante, que é o nosso controle financeiro de fato aqui nos Estados Unidos, que aqui é um país muito legal, mas é um país consumista. Assim, cara, você piscou, você gastou, você não viu, e é tudo baratinho. Não, é 10, é 5, é 15, é 12, é 8, é 21. E cara, no final do mês você vai ver, deu uma porrada vezes 6, você cai de costas e fala, caramba! Pô, pra onde tá indo esse dinheiro? E volume de dinheiro mesmo. Então, assim, tem que vir também com muita consciência, tá? Tem que vir com muita consciência, com plano, porque minha avózinha, que já faleceu, falava uma coisa muito certa, que quando falta dinheiro, né, quando falta dinheiro pela porta, o amor sai pela janela. E realmente é isso, assim, ninguém tem que ficar passando necessidade, aperto nenhum, mas tem que estar muito bem alinhado. E olha como é simples, né? A gente bateu o olho, a gente sentou junto, passou um final de semana cadastrando o que era cada coisa, e a gente voltou a fazer uma disciplina que o Fred ensinou a gente aí no Brasil, da Life, que ajudou a gente bastante no momento que a gente estava precisando controlar as contas, que, cara, todo final de semana a gente está batendo ali, né, o que gastou e categorizando. Cara, só de fazer isso, automaticamente você já fica muito mais preocupado e começa a ter noção para onde está indo o seu dinheiro. E a gente vai cortando no natural. Isso dá um papão para um outro vídeo, tal, orçamento. Não vou falar quanto eu ganho, quanto eu gasto, esqueçam, isso jamais vou fazer. Mas dá pra gente falar um pouquinho das artimanhas aqui, de que a gente tá fazendo pra conseguir economizar um pouquinho mais, porque, cara, V6, né? Dinheiro não aceita desaforo. Tá bom? Mas é isso. Faltou alguma coisa, meu amor? Acho que não. Acho que a gente, na verdade, falou uns 3 temas em um vídeo. Ó, entenderam que adaptação, mudança, visto, tudo. Falamos de tudo um pouco. Entenderam que a gente é um pouco Dilma, né? Então a gente sai floreando assim, ou não? Nossa, acho que foi direto. Senhora. Mas ai, obrigado. Que comparação triste. Obrigado por terem ficado até o final do vídeo. Comentem aí se ficou alguma coisa, alguma dúvida de vocês, se a gente não cobriu alguma coisa. Obrigado, tá, pela atenção de vocês. Sigam
essa bonitona aqui nas redes sociais. Ela fala muito sobre estilo de vida, a mudança de hábito, como que tá agora a vida dela saudável. Ela que me fez emagrecer e ela cuida de mim direitinho. Então, @AnaLumazzi, lá pra ver um pouquinho do nosso dia a dia. Tô lá, @MacMazzi. Comentem, não esqueçam de se inscrever e virem membros pra me ajudar aqui. Tá muito legal, cara, poder fazer os conteúdos em conjunto com vocês. Nesse mês, eu comprei o meu simulador e a minha cadeira com o dinheiro de vocês. Obrigado, sabia? Ela nem pôde brigar comigo. Eu não consegui brigar. Ela não conseguiu brigar comigo. Continuem me ajudando. Eu ia falar assim, a gente tá cortando gasto, não tô fazendo nenhuma comprinha e você me aparece com isso. Não deu. E o melhor de tudo, obrigado, de verdade, porque esse vídeo deu mais de 12 mil visualizações, um monte de inscritos e só o dinheirinho dele eu já tô mostrando pra nós. Daqui a pouco eu vou comprar outra coisa também. Então, ó, me ajuda a continuar comprando meus gadgets aqui, brincando com vocês. O budget é só isso. esse. É o que o canal gera aqui, superchat, essas coisas, volta pra cá, tá? Então, tamo junto, misturado, obrigado, até a próxima. E foi. Esse foi bom. Tchau, Até tchau. mais.